Alô, bom dia, estamos de volta nesse domingo, dia 10 de março de 2024, sejam todos bem-vindos. E hoje Portugal vai às urnas, então quero mandar aqui um super abraço, um imenso abraço a todos os meus queridos amigos portugueses que frequentam esse canal. Um abençoado domingo e boas eleições, queridos amigos. Votem bem, votem certo. Bem, notícia preocupante hoje, uma matéria longa publicada pelo Daily Mail, assinada por Mark Almond, diretor do Instituto de Pesquisas de Crises de Oxford, diz que a China está se preparando para algo realmente muito grande na área militar. Mas aí é preciso fazer um longo parênteses aqui. Estamos na era das notícias alarmantes. Como não nos alarmarmos com a perspectiva de uma guerra entre OTAN e Rússia? Uma guerra que pode colocar toda a Europa debaixo de um inverno nuclear, se mísseis nucleares forem disparados. A OTAN ameaça uma guerra com a Rússia e a Rússia ameaça alvos ocidentais como Paris, como Berlim e também os Estados Unidos de modo geral. Entraríamos, evidentemente, na última fase da guerra, a tremenda fase apocalíptica. Mas talvez estejamos olhando para um lado incerto, enquanto é provável, mais certo ainda, seria a ofensiva da China, que por conta de seus problemas internos recuou como se o dragão tivesse se escondido na sua caverna para recuperar as forças e voltar ao ataque. Quem explica isso como um perfeito raio-x do que está acontecendo na Ásia é o escritor Mark Almond, que escreveu para o Instituto de Pesquisa de Crises de Oxford, do qual é fundador, falando sobre essa possibilidade. A China, que vimos passar de um simples tigre de papel em pouco mais de 30 anos para a segunda potência mundial, está enfrentando sérios problemas hoje e, por conta disso, muda a sua política. Não é mais a de crescimento para fora, e sim a de crescimento para dentro. Tudo aquilo que vimos em relação à China se tornando uma superpotência econômica, fazendo cidades inteiras, da noite para o dia, cidades futuristas, onde apenas existiam aldeias, poderemos ver o mesmo movimento agora, só que na área militar. Sim, você deve dizer, a China já é forte militarmente e pode eventualmente se tornar ainda mais forte, já que o Ocidente não acompanharia esta mudança, a mudança de investir não mais para fora e sim para dentro e apenas na área militar. Se vivemos a era das notícias alarmantes, essa pode ser mais alarmante ainda. Bem, vale a pena esse raio-x de Mark Almond porque explica exatamente o que está acontecendo na China. Ele diz: a recessão global desencadeada pela pandemia atingiu a China com mais força do que qualquer outro país. A procura mundial pelos seus produtos, desde produtos eletrônicos de alta qualidade até artigos de plásticos baratos, caiu. Os investidores retiraram-se à medida em que as cadeias de abastecimento são reduzidas para diminuir a dependência das importações chinesas. E muitas fábricas foram apanhadas pelo excesso de produção e ficaram com estoques enormes que não podem ser vendidos. O declínio populacional significa que os planos de construção nacional, surpreendentemente ambiciosos de Pequim, com cidades inteiras de arranha-céus surgindo onde antes existiam apenas aldeias, não serão agora necessários. Com milhões de casas recém-construídas vazias, os preços dos imóveis despencaram. Entretanto, graças às flutuações de uma economia de mercado, a classe média da China, outrora em expansão, está atravessando uma recessão em massa, ao mesmo tempo em que tenta lidar com uma crise de custo de vida como nunca antes, ou pelo menos não se tem notícias recentes de uma crise tão grande no setor.
Os casais casados responderam a esse declínio não tendo filhos, uma tendência que só agrava o problema. Dentro de 10 anos, a China terá mais pensionistas do que pessoas nos Estados Unidos. E uma vez que a pensão do Estado é insignificante, os chineses dependerão em grande parte de suas poupanças pessoais. Para isso, grandes setores da classe média investem os seus pecúlios no mercado de ação. Porém, o mercado de ações também tem sofrido recentemente. E isso indica que todos os fatores ruins chegaram ao mesmo tempo, como uma tempestade perfeita. Crise na economia interna, recessão global, confinamento, mudança demográfica e crise imobiliária. Todas essas coisas juntas podem ser esmagadoras. Os sinais apontam para incerteza e pânico crescente. Só que aí começa o problema, o drama da humanidade inteira, quem sabe. Diz o artigo de Mark. Com o pânico crescendo, a realidade sinaliza uma transferência ainda maior de poder para o chefe de Estado autocrático e uma mudança para uma economia mais insular, mais interna. Isso quer dizer uma guinada nos interesses do Partido Comunista Chinês, fazer com que a economia continue prosperando, porém, através da máquina militar. Ao abrir a reunião do Congresso Nacional do Povo na semana passada, o atual primeiro-ministro Li Qiang disse que os gastos com defesa aumentarão 7,2% este ano. Pequim é excelente na visão de longo prazo, diz o artigo, e Xi Jinping verá duas vantagens em investir a riqueza do Estado na máquina militar ou na defesa. Primeiro, diz ele, todo esse dinheiro será gasto na China, criando empregos e melhorando os padrões de vida. Em segundo lugar, a influência internacional da China será aumentada pelo seu crescente exército, marinha e arsenais de mísseis, numa altura em que a maior parte do Ocidente, nomeadamente a Grã-Bretanha, está poupando suas despesas em defesa. Os Estados Unidos não conseguem acompanhar o ritmo de construção nos estaleiros de Xangai, que já produziram 2 novos porta-aviões e um terceiro deverá iniciar testes no mar em breve. O navio mais recente, o Funjian, possui catapultas para lançar aeronaves pesadas de asa fixa com imensas cargas de bombas. Esses estaleiros estão também construindo um novo tipo de navio de assalto anfíbio, capaz de transportar automóveis em tempo de paz e veículos de assalto blindados em caso de ataque a um vizinho como Taiwan. Enquanto o Ocidente tem reduzido seus gastos militares em favor do bem-estar e dos cuidados de saúde, a China tem construído ilhas artificiais com bases navais e campos de aviação. Menos óbvio, mas mais sinistro, é que a China também tem escavado uma vasta rede de túneis e bunkers que fazem com que os labirintos do Hamas em Gaza pareçam buracos escavados por crianças numa caixa de areia no parquinho. Os túneis chineses estendem-se por centenas de quilômetros e os seus planos são tão bem guardados que as agências de inteligência ocidentais têm pouca ideia do que existe lá embaixo. Espiões domésticos pagos pelo Ocidente que tentaram contrabandear informações foram capturados e executados. O mais alarmante de tudo é a acumulação de mísseis nucleares da China. Mais de 100 mísseis nucleares com múltiplas ogivas já foram construídos e armados, prevendo-se que a produção exceda 500 até o final dessa década, se não antes. A implantação é óbvia. Na China, o presidente Xi Jinping está disposto a usá-los como uma ameaça, muito provavelmente contra os Estados Unidos, para aumentar a influência da China e evitar intervenção americana. Mas isso também implica que Pequim está preparada, se necessário, para provocar o Armagedon. Pergunta o autor, será que graças ao misterioso submundo dos túneis e bunkers,
Xi Jinping pensa que algum remanescente da civilização chinesa poderia sobreviver a uma guerra nuclear total? Provavelmente sim, é provavelmente isso que pensa Xi Jinping. Por outro lado, Taiwan, que também é China, poderia ser o seu alvo imediato. Pequim poderá confrontar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com uma escolha difícil no período que antecede as eleições de novembro. Enfrentar a China e enfrentar consequências militares e econômicas sombrias, ou recuar no confronto e ver o papel mundial da América enfraquecer dramaticamente. Ou seja, Xi Jinping poderia colocar ainda esse ano um dilema para o governo norte-americano em tempo de eleição. Se entrar numa guerra, pode sim colocar tudo a perder, porque evidentemente os Estados Unidos sofreriam imediatamente as consequências de uma guerra com a China. Ou então fazer com que o governo americano não interfira em Taiwan, dando sinal verde para Xi Jinping invadir a ilha. O que também seria dramático em termos eleitorais, porém não tanto quanto uma guerra no momento, no ano da eleição, uma guerra com a China. Ou seja, uma jogada realmente bastante possível por parte de Xi Jinping. Ele, em relação a Biden, todo mundo sabe, joga o xadrez 4D, enquanto Biden move pecinhas num jogo de dama, é o que se depreende. Então está aí uma real possibilidade da China usar esta janela eleitoral americana para aniquilar definitivamente Taiwan. Mas segue o autor. A construção de corpo militar também dá à China maior influência sobre o governo da Rússia e do seu grande vizinho, a Índia. Tanto a Rússia como o Irã precisam vender o seu petróleo e gás sancionados à China, que utiliza suas matérias-primas para se manter independente dos Estados Unidos e dos seus aliados energéticos. Agora, o ponto X da questão. Uma mudança de direção tão dramática, afastando-se do mundo exterior e alimentando o complexo industrial militar, é possível porque a sociedade chinesa é essencialmente obediente aos seus líderes. A sua classe média não partilha a tradição de liberdade, democracia, enfim, que é de escolha puramente ocidental. Segundo o artigo, os chineses não têm, digamos, essa natureza tão democrática assim. Daí porque concentra todo o poder na mão de uns poucos líderes. Além disso, o autor lembra o que pode ser comparado com a distopia 1984. Ele diz: as cidades da China são tão altamente tecnológicas que cada indivíduo é vigiado e rastreado de perto, o que evidentemente inibe qualquer manifestação contrária à decisão dos líderes. Diz o autor: quebre até mesmo uma regra menor na remota Xinjiang ou no centro de Nanjing, como, por exemplo, atravessar uma rua sem esperar o sinal verde, e o seu rosto poderá ser exibido em um outdoor eletrônico para que todos possam ver, junto com o seu nome e número de identificação. Este, diz o autor, é um incentivo poderoso para obedecer às autoridades. Em última análise, quer a economia chinesa esteja em expansão ou em crise, os 1,4 bilhão de habitantes da China ficarão provavelmente atrás do seu líder por medo do pior. Para o resto do mundo, mesmo uma China economicamente estagnada pode ser a mais perigosa das criaturas, um dragão ferido com vontade de atacar. Bem, eu fiz questão de ler quase na íntegra, o artigo é mais longo, eu o resumi, mas ainda assim ficou um pouco longo, porque é, na verdade, um grande raio-x. Pode ser que estejamos sim olhando apenas para o urso e esquecendo que neste vale o dragão também está presente. No momento, está escondido na sua caverna. Com o encolhimento da economia, o dragão parece voltou para a caverna, mas apenas para recuperar as forças.
E uma vez que saia e entre no vale, veremos que ele é muito mais perigoso do que um urso. Quem andou pelo Canadá ou pelo Alasca pode imaginar o que é isso. Você entra num vale e dá de cara com um urso gigantesco. Sente medo, evidentemente, mas a presença de um dragão o faria sentir ainda mais medo. E é por isso, então, que a China, enfraquecida ou com o dragão lambendo suas feridas, pode ser ainda mais perigosa. Depois de uma deflagração que coloque o Ocidente abaixo, teríamos ainda pela frente a maior máquina de guerra que o mundo já viu, a chinesa. Então, pergunta-se, pela lógica, não é? Quem dominaria tudo no final das contas? Ontem na live alguém perguntou, professor, e a China? Ela está meio calada, o que é isso? Tentei explicar aqui a partir do excelente texto de Mark Almond. Então é isso, meus queridos amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem os seus likes e verifiquem aí se as suas inscrições ainda estão valendo. Veja se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver mais, inscreva novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E considere aí a possibilidade de tornar-se membro do canal. A membresia é realmente muito baratinha, mas é o que nos ajuda e muito a permanecermos aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Como disse, um imenso abraço a todos os meus queridos amigos de Portugal. Até amanhã, se Deus quiser.